Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, espero que vocês tenham passado um excelente Natal aí para vocês, para os seus familiares, para os seus amigos. Estamos aqui para comentar mais um pouquinho a respeito das repercussões, das principais repercussões do futebol, porque o futebol é assim, cara, o futebol ele não para, sempre tem notícia para falar, sempre tem bastidor para repercutir, sempre tem coisa acontecendo, não importa a data. Então nós tivemos alguns novos casos aí para comentar com vocês. Já agradeço a sua presença. Não deixe de apoiar também os nossos amigos e os nossos parceiros da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva, beleza? Não é jogo do tigrinho, não é nada disso. Tribo da Sorte é uma plataforma dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. São bolões que acontecem dentro dessa plataforma e lá você tem uma inteligência artificial que melhora a sua possibilidade de ganhar. Este ano nós vamos ter o maior prêmio de toda a história da Mega Sena, que é a Mega Sena da virada. Vai sortear mais de 500 bi e você pode utilizar aí o bolão da Tribo da Sorte. Eu tô colocando um link fixado nos comentários, você vai direto para lá, tem o nosso cupom, o cupom OPINATRIBO. Nesse cupom você vai receber um descontinho e vai conhecer uma plataforma muito intuitiva, segura, e eu tenho certeza que você vai se divertir bastante, tá? Muito obrigado a todo mundo que está utilizando o nosso cupom, muita gente utilizando o nosso cupom. Agradeço de coração. Lembrando que também tem suporte técnico para quem quiser tirar todas as suas dúvidas. O pessoal está ali à disposição. Obrigado mesmo de coração. Mas vamos lá, pessoal. Vamos comentar todos os casos. É o seguinte, os bastidores do futebol acabou pego de surpresa com uma grande novela mexicana, que é a novela mexicana Caio Paulista. Inclusive, do outro lado, e quando eu falo do outro lado, eu faço uma menção e uma referência aos CTs de São Paulo e ao CT de Palmeiras, que um fica exatamente do lado do outro. Então, do outro lado do muro, as pessoas realmente estão muito irritadas com os bastidores do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras está aplicando ali um chapéu, criando uma situação constrangedora dentro do São Paulo. Inclusive, a página oficial do São Paulo já deixou de seguir o jogador Caio Paulista. O elenco do São Paulo tá pé da vida com o jogador, inclusive tá sobrando para a gestão do Palmeiras também. Gestão até então que eram gestões muito amigáveis, inclusive os torcedores do Palmeiras, alguns até criticavam essa gestão amigável que a presidente Leila tinha com o presidente do São Paulo, só que agora parece que essa gestão amigável entre os dois vão acabar tomando outros rumos. Isso porque o jogador, inclusive, tirou todas as referências ali de São Paulo e tudo mais das suas redes sociais. Ele tirou a foto de perfil, que era uma foto com a camisa do São Paulo, no status, né, de que era um jogador de São Paulo. Ele também tirou essa menção. E o empresário Eduardo Uran falou hoje à tarde sobre toda essa repercussão com o São Paulo. E aí o Eduardo Uran desmentiu algumas coisas que estão sendo vinculadas aí na mídia. Vamos ver o que o Eduardo Uran falou a respeito dessa situação delicada, dessa situação muito chata para os nossos rivais, né? Inclusive aí nos bastidores. Vamos ver o que ele falou. Não é do jeito que está sendo divulgado. Desde julho já havia sido viabilizado, junto ao Fluminense, um modelo de pagamento que atendia ao que o São Paulo desejava. Mas o São Paulo nunca progrediu. Nunca confirmou que faria do jeito que havia sido negociado com o Fluminense. A nossa sensação era que o São Paulo não queria comprar o Caio Paulista. O São Paulo adotou uma estratégia de frieza e de levar o assunto ao limite. Tentou envolver discussão de créditos antigos e até troca de jogadores, o que complica demais um novo acordo. O contrato entre os clubes claramente previa como condição para o exercício da compra o pagamento à vista do valor estipulado. Apenas no finalzinho do dia limite, enviaram ao Fluminense um e-mail. O que todos sabiam que não bastava para realizar o exercício da compra. Este e-mail dizia que a própria diretoria do São Paulo ainda estava estudando as condições de pagamento. E o mais importante, em relação ao contrato do Caio, nunca atenderam as demandas para um novo termo, que eram justas. O São Paulo só voltou a nos procurar dias após o 15 de dezembro, data limite para exercer a opção de compra. E nessa altura, o nosso entendimento junto ao Caio era de que após 5 meses de conversas, os esforços estavam vindo apenas do nosso lado. Então, com essa incerteza, Caio nos pediu para escutar o mercado.
O próprio São Paulo reconhece que conduziu a negociação de forma extremamente dura, mas acredita que visualizaram o tema como se fosse um jogador que não teria outra opção. Esticar a corda e levar ao limite uma negociação é uma decisão válida, mas pode dar ou não dar certo. Isto eu não posso criticar. Eleger outras prioridades para gastar o mesmo dinheiro também é legítimo. O mercado tem outros laterais e pode ser que tinham algum mapeado e sem um investimento a ser feito. Também é legítimo. O que não é justo é a terceirização das culpas, induzir a opinião pública de que o jogador e o seu empresário são isso ou são aquilo. Este tipo de coisa não reflete em nada o que aconteceu. Estou apenas relatando a saída do São Paulo e não o próximo passo do jogador na carreira. Me disponibilizei a falar apenas sobre a saída do Caio Paulista do São Paulo e esclarecer as narrativas que estavam sendo publicadas. E cara, é verdade, né? Assim, a visão aqui do Eduardo Uran não é uma visão equivocada. Ela é uma visão extremamente plausível e correta. Ele mesmo falou, pô, o São Paulo tem legitimidade de tentar esticar a corda, tem legitimidade para procurar outros jogadores, só que também tem que entender que existe o lado do jogador. Da mesma forma que é legítimo o São Paulo não querer renovar com esse jogador ou querer buscar outros jogadores no mercado, também é legítimo o jogador expressar o desejo de escutar outras propostas. E aí, se encontrar uma proposta que anseia aquilo que ele busca, é legítimo que ele aceite essa proposta. Basicamente e resumidamente, é isso que ele fala aqui. São negócios, pessoal. Jogadores de futebol são profissionais. É a mesma coisa que eu falei para vocês em relação ao Vinha, lá do Flamengo. É um profissional. Ah, mas Neto, lá atrás ele falou isso e aquilo. Só que assim, se o cara sentir que no momento na carreira dele, ele tá meio, entre aspas, encostado na Europa, ele vai querer voltar ao protagonismo de um bom futebol para tentar alavancar de novo a sua carreira. Às vezes ele sente isso dentro do ambiente lá do Roma, do Sassuolo, que é o atual clube em que ele está. Então não tem como a gente julgar porque é um profissional. Você, como profissional da sua área, tente correlacionar isso da mesma forma para você. É basicamente isso. E por falar no Matias Vinha, o diretor do Roma, ele falou a respeito das negociações do Roma no mercado do futebol. E quando ele fala a respeito disso, a declaração dele vem muito ao encontro daquilo que o Flamengo tenta. Porque hoje a Roma, ela pede 10 milhões de euros pelo Matias Vinha. E o Flamengo não quer pagar 10 milhões de euros. O Flamengo tenta negociar, o Flamengo costurou o acordo com o jogador, né? Tempo de contrato, salário, vendeu o sonho, digamos assim, para o jogador aceitou essa ideia. Agora o Flamengo tenta parar as arestas com os clubes, mas o Flamengo não quer colocar 50 milhões nessa jogada. O Flamengo quer colocar um valor menor. E a Roma, ela também sinaliza que esse valor é negociável. E depois dessa declaração aqui do diretor da Roma, eu acho que fica muito claro que o Flamengo pode tentar forçar essa negociação para ter o Matias Vinha por um valor mais barato. Por um valor mais barato, um valor ali, talvez entre 30 a 35 milhões, o que eu considero um excelente valor pela idade, pela qualidade desse jogador. Então, olha só o que o diretor do Roma, Thiago Pinto, falou a respeito disso. Diretor-geral de futebol da Roma. Vamos lá. Ele falou o seguinte, ó, sobre a questão financeira da Roma. Há dois parâmetros fundamentais que temos que respeitar para o FFP, ou seja, fair play financeiro, porque lá fora existe isso. Não é essa bagunça aqui no Brasil, em que os times vão se endividando, vão carregando, vão jogando a dívida com a barriga lá pra frente e tá tudo certo. Depois arruma uma maneira da Caixa Econômica Federal e o povo pagar o pato. Lá não, é séria a coisa. Lá o negócio tem que ser respeitado. Lá eles têm que seguir a risca, porque senão causa problema. Então vamos lá. Uma delas é que em um período de 2 anos, contados a partir de 2022, 22 para 23, 23 para 24. É isso. Só podemos gastar 70% do nosso faturamento. E depois há uma ferramenta chamada Transfer Balance, que monitora a inclusão de jogadores na nossa lista da UEFA. Basicamente isso que ele falou. Aí você olha para mim e fala assim, mas Neto, o que isso tem a ver com a situação do Matias Vinha hoje no Flamengo? Tem tudo a ver.
Tem tudo a ver. Eles precisam reduzir folha. Se eles quiserem entrar em novas negociações, se eles quiserem aliviar o fluxo de caixa, eles precisam reduzir. Por quê? Porque hoje eles têm um teto de 70% do faturamento para investimentos. Eles não podem esticar mais que isso. Então, se hoje surge uma possibilidade de mercado, de um grande atacante, de um grande jogador, eles não conseguem fazer isso, porque eles estão, entre aspas, sufocados por essas questões do fair play financeiro. Então, isso é um baita de uma argumentação para o Flamengo conseguir aquilo que o Flamengo deseja. Ter o jogador ali por volta de 6,5 milhões de euros, entendeu? Sem dispor de um grande montante financeiro, e os caras obviamente que vão observar essa oportunidade. Estão errados em observar essa oportunidade, em se aproveitar disso? Obviamente que não. É negócio. É negócio. É igual a situação do Caio Paulista. Negócios. Negócios, negócios. Não adianta o pessoal ficar puto com a Leila. Negócios, negócios, amigos à parte. Não é assim que o pessoal fala? Coloca nas opiniões o que vocês acham disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.